Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 a o 3. O tema para esta mensagem é: o tempo está próximo. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as noticiou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 11, pula para o versículo 11 para que você venha entender um mistério profundo. Que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. A ordenança de Deus para a tua vida e para a minha vida é para que nós venhamos a pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, sem inventação. Escrito está na Bíblia Sagrada que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Glórias a Deus. Um viu e não teve coragem de falar. O apóstolo Paulo viu algo no céu. Conheço um homem que foi ao 3º céu e viu coisas inefáveis, que não é lícito falar. Aí um outro homem que também vai ao céu e vê, antes de pensar que não era lícito falar, o Espírito de Deus vai até ele e diz: tudo que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Deus vai desenrolar um mistério aqui profundo para a tua vida e para a minha vida. Há um desenrolar do mistério de Deus aqui hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Estamos aqui hoje ligado naquilo que tão somente Deus tem a nos revelar para o dia de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. O primeiro versículo diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Glórias a Deus. Estamos aqui ao vivo pregando nesta emissora de rádio, e é só vitória para todos os ouvintes. Glórias a Deus. Você que está sintonizado daí e ligado conosco,
Deus vai falar grandemente com você através da santa palavra de Deus. Glórias a Deus. Aqui está a mensagem da palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Glórias a Deus. Tudo que está na Bíblia é para falar. Tudo que está na Bíblia é para interpretar. Tudo que está na Bíblia é para mostrar o caminho. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Tudo que está aqui escrito não é para ser oculto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por isso que diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Glórias a Deus. Quando diz revelação de Jesus, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, é para mostrar, irmão. Não é para ocultar. Quando a pessoa tem medo de pregar, glórias a Deus, na mensagem, glórias a Jesus, que está escrito no livro do Apocalipse, a pessoa está desviada, irmão. Tem que aceitar Jesus de novo. Porque nenhum desses livros, dos 66 livros da Bíblia, bota medo em ninguém, a não ser se a pessoa estiver desviada e em pecado. Se a pessoa estiver desviado e é em pecado, ela vai ficar com medo, sim. Ela e ele vai ficar com medo. Não vai querer mostrar. E outro detalhe, vou falar que nem tudo é o que está escrito. Ou vão tentar pegar passagem isolada para poder fazer você cair em contradição. Aí você tem que ter o espírito do discernimento. Se você não tiver o espírito do discernimento, você acaba sendo enganado. Você vê que quando Jesus estava 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto para ser provado, o diabo chegou até ele. E o diabo pegou uma passagem bíblica e falou: lança-te daqui lá abaixo, porque está escrito que dará ordem a teu respeito. Imagine se Jesus não conhecesse a Bíblia. Ah, é? É para jogar? Eu vou se jogar. Dará ordem a meu respeito? Vou se jogar. Mas o que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí veio o diabo de novo com uma outra passagem bíblica. O diabo, irmão, o diabo usando passagem bíblica. Isso é muito forte, isso que eu estou falando. O diabo usando passagem bíblica. Em outras palavras, o diabo querendo dar uma de pregador. Aí diz para Jesus: Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas voltando, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, como está acontecendo, e pelo seu anjo as enviou,
e as notificou ao João, seu servo. Irmão, João, se você analisar a Escritura, ele ia ficar temeroso. Para passar tudo que ele viu no céu, para tentar explicar tudo que ele viu, e o futuro daquilo do que ia acontecer, ele ia ficar temeroso. Ele ia fazer que nem o apóstolo Paulo. Conheço um homem que viu coisas inefáveis, e não é lícito falar. Aí Jesus, para evitar isso, chamou logo a atenção de João, repreendeu ele e falou: tudo que você vê, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã. Essa irmã foi muito criticada, Fábio. Essa irmã teve a visão do céu, e na visão ela via tudo louvando a Deus. A irmã Lia, ela teve a visão do céu e do inferno, e ela começou a contar aquilo que viu no céu. Muita gente criticou essa irmã, falou que essa irmã estava desequilibrado, que não era isso tudo, estava exagerando. Aí depois, irmão, eu lendo a Bíblia, tempos depois, eu não critiquei não, fiquei na minha, mas muita gente criticou. Mas a maioria que criticou, irmão, tombou, desviou, está no mundo. Porque aquilo que é de Deus, e quando é revelação de Deus, irmão, quem se levanta contra cai. E cai feio. E cai feio. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Mas tempos depois eu encontrei um salmista que teve a revelação igual a da irmã. Irmão, e para escrever o que você viu, você tem que ter coragem. Não é para qualquer um, não. Você tem que ter coragem, e você não tem que se preocupar com o que A e B e C vai falar de ti. No livro de Salmos, um salmista, ele viu também tudo louvando a Deus. Aquilo ali foi divina revelação, irmão. Só vê o que ele falou e só escreve o que ele viu porque ele estava em espírito. Na carne ele não ia falar aquilo. De jeito nenhum. Tudo louvando a Deus. Desde a natureza, os anjos, a toda a criação, os homens, os seres humanos. Nós fizemos até uma mensagem tem pouco tempo, essa mensagem, e fizemos um estudo acerca disso, já deu um maior comentário. O tema da mensagem foi a divina revelação do salmista. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Outros salmistas também, um vê o anjo, o outro vê a glória de Deus, porque eles estão em espírito, irmão. E quando eles escrevem, é porque eles têm coragem para escrever, glórias a Deus. Quando eles escrevem os salmos, é porque eles têm coragem para escrever. E muita gente vê a revelação de Deus, muita gente lê a Bíblia Sagrada, muita gente sabe daquilo que é de Deus e não passa, não prega, não ensina. Mas por causa de que eles não fazem isso? Porque eles têm medo, porque eles têm vergonha, porque eles estão até enquadrados naquilo que está escrito. Por isso que eles não vão falar. Mas a Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que anuncia a palavra do Senhor, aquele que prega as boas novas. Feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Aqui no versículo 1, está dizendo, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Tudo que você viu da parte de Deus é para falar. Tudo que você leu na Bíblia e é de Deus é para falar também. Então você tem que passar aquilo que é de Deus, porque um dia, na eternidade, Deus vai cobrar. E a Bíblia diz
que Deus vai requerer conta de cada um de nós. Cada um de nós, Deus vai requerer conta de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Glórias a Deus. Vamos para o versículo 2. O qual testifica da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Glórias a Deus. Ó, a palavra de Deus ela é bem clara. O qual testifica da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto, tudo que ele estava vendo. Ele estava anunciando, ele estava pregando, ele estava bendizendo o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Você está entendendo o mistério? O que é de Deus é para falar. Glórias a Deus. É para falar. Muita gente fala, o livro do Apocalipse é assustador. Por isso que eu não prego ali. Está desviado, irmão. Tem que aceitar Jesus de novo. Não tem nada assustador aqui não. Só tem duas coisas que se assustam quando a palavra de Deus é pregada: o diabo e o pecado. Quando a palavra de Deus é pregada, o diabo e o pecado ficam apavorados. Aí eles começam a murmurar. Para que isso? Não precisamos disso daí não. Mas vamos continuando. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Olha o que diz a Bíblia, hein? Bem-aventurado aquele que lê. O que você anda lendo? A tua alma precisa de um alimento. E esse alimento, só a palavra de Deus pode te dar. Bem-aventurado aquele que lê, e os que guardam as palavras desta profecia. O que você tem guardado? Cena dos próximos capítulos na tua mente? Ou a passagem bíblica, o alimento da tua alma? E guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Glórias a Deus. A palavra de Deus é para ser ensinada do jeito que ela é. Glórias a Jesus. Sem a palavra de Deus, nunca chegaremos a lugar nenhum. Porque é só a palavra de Deus que pode nos dar a direção, que pode confortar o coração e que pode, glórias a Deus, ajudar a entender tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. O versículo 11, onde nós usamos como base-chave, que dizia: o que vês, escreva num livro. O que você anda vendo? O que você anda escrevendo no livro? E envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira
a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. O que você anda ensinando nas igrejas? É a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? É o cotidiano ou é a Bíblia Sagrada? É as coisas dessa vida ou é o Evangelho eterno? A ordem de Deus é ensinar as santas Escrituras. Porque o próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna está na palavra de Deus. Muita gente diz que não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Para morrer também não tem tempo, não. É só a hora chegar. É a mesma coisa do não tem tempo para ler a Bíblia, também para morrer é a mesma coisa também. Se a morte chegar, também não tem tempo, não. Vai partir e vai embora. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O juízo é imediato, irmão. Não, irmão, não. É imediato o juízo. Quando Jesus conta a parábola do rico e pobre, os dois morrem. Um vai para o consolo, o outro vai para o tormento na mesma hora. Por isso que em Hebreus está escrito: está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. Vem depois disso logo o juízo. Aí o juízo veio para um, consolação. E o juízo veio para outro, perdição. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, vai colher. O tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. E Ele vai vir aí para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Um povo que não se conforma com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai pela renovação do vosso entendimento. As pessoas são rápidas, obreiro Fábio, para aprender a mexer no Face, para aprender a mexer no WhatsApp, para poder aprender a mexer no YouTube, para poder aprender a mexer na televisão, para poder aprender a mexer na internet. As pessoas são rápidas. Aprende rápido e ensina rápido. Mas para a Bíblia, a palavra de Deus, que é isso? Isso é fanatismo. Para que isso? Não precisa. O jeito que eles falam já é o termo de desprezo à palavra. Para que isso? Deus só quer o coração. Aí morre, bate as botas. Aí lá do outro lado da vida vem o diabo. Meus parabéns. Vou te dar o troféu. Troféu do coração. Vai para aquela tormenta ali. Você me agradou lá na terra, desprezando a palavra. Vai ser atormentado com fogo e enxofre. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Estou dando uma falha aqui no microfone. Voltou. O tempo passa tão rápido, irmão, o tempo, que quando a gente vai ver, quando a velhice não chega, a dona morte chega. Glórias a Deus. Por isso, devemos vigiar a cada dia, porque a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Aquilo que os homens mais desprezam, aquilo que as mulheres mais desprezam, é o que está se cumprindo nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus. Não tem como você dizer que a palavra de Deus é uma falsificação, porque todos os dias ela se cumpre. Um capítulo, um versículo, uma história, ela vem se cumprindo do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, meu irmão, minha irmã. Arrume tempo para a palavra de Deus. Para você ler a Bíblia, para você orar,
para você buscar, para você cantar um louvor, para você ser diferente. Mas não falaram para mim que isso é fanatismo. Mentira, isso é uma coisa do diabo. Aquilo que te traz paz não é fanatismo. Fanatismo é aquilo que faz você destruir a vida do próximo. Isso sim que é fanatismo. É que o diabo inventou essa história que para a palavra de Deus e para ir para a igreja é fanatismo. Não é fanatismo servir a Deus. Servir a Deus é ter a eternidade garantida. Servir a Deus é ter a certeza que vai para o céu. Ler a Bíblia é ter a convicção que a tua alma está sendo alimentada. E está escrito, ó, tudo que você vê, escreva num livro e envie às 7 igrejas. A ordem de Deus é enviar às igrejas a palavra dele. A ordem de Deus é enviar às igrejas aquilo que está escrito. A ordem de Deus é pregar o evangelho do jeito que ele é. A ordem de Deus é anunciar as boas novas de salvação. A ordem de Deus é que o sangue e o nome de Jesus tem poder e a vitória pelo nome e o sangue de Jesus. Essa é a ordem de Deus. Aonde você encontra tudo isso que eu falei? Aqui, ó, na Bíblia Sagrada escrito. Você não lê sua Bíblia, por isso que você não sabe. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. A palavra de Deus sempre vai ser a minha vida. A palavra de Deus sempre vai ser tudo para mim. Porque a palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa no mundo inteiro. Que Deus vos abençoe e possa falar mais forte em cada coração.